queda de energia, né? E mostrar uma breve queda de energia, acabou aí a nossa internet, né? Nossa transmissão, mas já retomamos aqui. Voltando aqui, nós estávamos no versículo 17, né? Que Eliseu lhe pediu para que fosse abertos os olhos lá do seu servo, e nós falávamos exatamente sobre a questão do mundo invisível, né? Que a gente não vê, e que desse mundo invisível tanto há a parte em que Deus nos protege, a parte em que Deus está cuidando de nós, como também há a parte que nós podemos sofrer os ataques. Então, nós devemos, por isso, estar sempre em oração pela proteção de Deus, né, que também vem na parte desse mundo invisível, mas também para que Ele nos livre desse mundo invisível maligno que tenta de toda forma nos prejudicar, né? Então, nós não podemos ficar limitados a esse mundo físico. Nós precisamos entender que existe aí esse mundo invisível, tá? E depois no versículo 18 diz que o Eliseu ele vai ao encontro dele juntamente com o seu servo, e ele fala lá no versículo 18: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço, esta gente de cegueira, feriu de cegueira conforme a palavra do Senhor, né? Eles não estavam lá enxergando, né? Não estavam conseguindo ver. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E guiou a Samaria, né? Não sabemos se foi uma cegueira parcial, se foi uma cegueira total. Nós entendemos o seguinte, né? Que naquele momento, bom dia, irmão Miguel, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Nós entendemos que naquele momento, né, eles estavam totalmente à mercê do servo de Deus. Aquilo que ele falasse, ele estava ali acatando. E eles estavam diante do homem que eles estavam perseguindo, não conseguiam enxergar nem a ele, nem ao servo dele. E ele disse: olha, eu vou guiar vocês, eu vou mostrar para vocês qual é o caminho, né? Então, quando a pessoa ela está cega espiritualmente, ela precisa ser guiada por alguém que tem uma visão, né? Jesus ele disse: se um cego guia o outro cego, os dois irão cair aonde? No abismo, né? Se um cego está guiando o outro cego, os dois vão ir para esse abismo. Então é necessário que tenha a visão. E qual a visão? A visão é a palavra de Deus. A visão é aquilo que Deus está ensinando para cada um de nós, tá? Então, dando continuidade a essa palavra, repetindo aí você que está no YouTube, nós começamos mais cedo, mas por questão de uma queda de energia, um problema técnico, nós aí tivemos que dar uma interrupção. Mas dando continuidade, vocês conseguem entender aqui que estamos falando de questões espirituais importantes, né? Cegueira e visão, né? A pessoa que tenta parar a obra de Deus e a pessoa que está fazendo a obra de Deus. São duas coisas importantes que nós estamos tratando aqui, um assunto muito importante. É impossível parar os desígnios de Deus, aquilo que Deus determinou, né? Então, o que vai acontecer, gente? Continuando aqui, vai acontecer uma coisa muito interessante. Chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos deste homens para que vejam. Abriram os seus olhos e viram eles que estavam no meio de Samaria. Então, Samaria era a capital, né, do reino de Israel. Era a capital do reino de Israel. E eles chegaram ali e se viram completamente perdidos, né? Ali estava todo o exército de Israel, toda a estrutura de Israel. Não havia nenhuma capacidade de reação. Não tinha como eles reagirem mais àquela situação. Olha só como é que foi colocado a situação do inimigo, né? Como ele foi cercado. Olha como Deus, ele entrega nas nossas mãos aquilo que estava atacando, aquilo que estava enfraquecendo, aquilo que estava te perturbando, né? Como Deus, ele mesmo, ele desfaz aquilo ali. Mas é necessário, irmãos, que haja o quê? Que haja fé. É necessário que realmente a pessoa persevere e, mais do que tudo isso, não seja o objeto daquilo que ela quer, aquilo que ela está desejando, o centro da sua dedicação, mas que seja o próprio Deus
a vontade de servir a Deus, a vontade de estar na presença de Deus, que seja o centro desse desejo, dessa perseguição, né? Você deve seguir a Deus, né? Perseverar. Você deve ter essa vontade, esse desejo, independente das circunstâncias. Sempre gosto de citar a história daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando foram confrontados com o rei para que se curvassem diante da estátua, quando tocasse ali aquela trombeta, eles falaram: ó rei, nós não nos curvaremos diante dos seus deuses, não vamos nos curvar. E mesmo que o Deus, olha só, irmãos, olha a entrega, olha a confiança, olha a fidelidade, e mesmo que o Deus que nós servimos não nos salvar, não nos livrar, nós não te serviremos. Eles sabiam que a consequência daquelas palavras, porque o Deus, ele não deixaria, né, que aquilo ali viesse ficar impune. Ele tinha a moral dele em jogo, a palavra do rei em jogo, então ele teria, mesmo que ele não quisesse, ele teria que punir Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele estava furioso, ele queria punir sim, ele não estava querendo. E ele foi lá e mandou colocar os jovens, e Deus os livrou. E Deus os livrou. A prova é Deus livrar eles. Então, principalmente, nós devemos buscar a nossa salvação. Principalmente, nós devemos buscar as coisas lá do alto. As demais coisas, como diz em Mateus 6, 33, 34, elas são acrescentadas. Deus sabe que nós precisamos dela, mas nós precisamos ter uma fé. Nós precisamos nos agarrar nessa fé e não podemos deixar que ninguém tire essa fé de nós, para poder então superar essas adversidades da vida. Imagine Eliseu caminhando diante daqueles que foram lá para lhe prender, para lhe destruir. Olha a fé desse homem, olha como ele persevera na vontade de Deus, como ele confia em Deus, a ponto de estar andando junto com aqueles que iriam prender ele, né? Conforme 1 Reis, segundo livro de Reis, perdão, capítulo 6, né? Nós estamos aí do 8 até o 23, né? Para quem ainda não pegou a palavra, vocês vão chegar aí no Instagram agora também, né? Quem não pegou a palavra, segundo livro de Reis, capítulo 6, capítulo 8, o versículo 8 ao 23, tá bom? E o que acontece mais aqui, irmãos? Quando o rei Israel os viu, perguntou a Eliseu: Ferirei, meu pai? E a resposta dele ali, né, para ele, respondeu: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a sua espada e o seu arco, porém a este manda pôr diante pão e água, para que comam, bebam e tornem a seu senhor. Quer dizer, não foi uma batalha natural, não foi uma guerra convencional, ali foi o poder de Deus. Então ele falou: quando você pegar eles pela sua espada, com seus soldados, com o seu exército, você faz o que você quiser, aí é contigo, mas esses aí não foi você que pegou, esses aí foi Deus que colocou nas suas mãos. O que significa, irmãos, é que quando Deus coloca nas nossas mãos, não é para a gente destruir, não é para a gente aniquilar, não é para a gente se vingar. A palavra de Deus é bem clara: não pague o mal, né, com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o quê? Com o bem, com oração, com o desejo de que aquela pessoa se transforme, com o desejo que ela seja salva. É assim que nós devemos pagar aquela pessoa que está querendo nos fazer o mal. Você quer ver a situação da sua vida transformar? Comece a orar por aquelas pessoas que puxaram o seu tapete. Comece a orar por aquelas pessoas que foram injustas com você. Comece a orar por aquelas pessoas que trapacearam com você. Ore pela vida dessas pessoas, coloque elas diante de Deus, para que elas mudem, para que elas se convertam, para que Deus tenha misericórdia.
Olha como isso vai mudar muito a sua vida, como isso vai transformar a sua vida, né? Então a gente vê muitas coisas aí muito estranhas, né? Eu vou colocar, o Senhor vai pesar a sua mão, né? O Senhor vai fazer, como se nós tivéssemos um Deus que fosse o nosso vingador pessoal dos nossos desejos, das nossas picuinhas, né? Daqueles a qual nós temos aí algum tipo de desavença. E não é isso o trabalho de Deus, o papel de Deus é conversão é transformação. Jesus, quando ele está na cruz, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? E hoje não, a pessoa não quer levar qualquer tipo de afronta, se discordar dela, pronto, já é um motivo suficiente para dizer que aquela pessoa está no inferno, que a pessoa já desceu, que não pode ser assim. Nós precisamos realmente tratar dessas pessoas em oração, tá, irmãos? Em oração. Às vezes você não vai se aproximar, às vezes por razões sábias você está vendo que aquela pessoa pode te causar algum dano, pode te prejudicar, mas você cuida dela em oração, você vai orar por aquela vida, e à medida que isso vai orando, não é só aquela pessoa que vai ser transformada, é o seu próprio coração que vai ser transformado, vai sendo mais misericordioso, perdoador, e outras coisas vão mudando também na sua vida. Então começa a colocar em prática. Então Eliseu falou: olha, esse aí você não vai fazer nada com eles. Pelo contrário, sabe o que você vai fazer? Você vai dar comida e vai dar bebida para eles, né? E o rei, o que ele faz? Olha a sabedoria do rei, né, irmãos? Por isso que Deus estava ajudando, por isso que Deus estava usando o profeta. O que ele faz? Ele obedece, ele dá um banquete, né? Tem muita gente que iria falar assim, tem muito rei por aí, tem muito líder por aí, governante, queria dizer o quê? Não, vou botar na masmorra, vou botar na prisão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou me vingar, não concorda comigo, discorda de mim, eu não quero nem saber se é inocente ou se é culpado, vai morrer todo mundo, vai ser preso todo mundo. Quantas pessoas a gente sabe que não faria e faz isso, né? Quantas pessoas a gente não vê fazendo isso por aí? Mas aquele não era um rei estúpido, ignorante, ele sabia que Deus estava ali juntamente com Eliseu, e ele vai e acata, e aquilo ali faz com que haja uma resposta. Olha só a interferência do mundo invisível, né? A gente falava, essa palavra é uma palavra forte aí para a nossa vida, meu irmão. Até houve, né, uma interferência aí, porque é uma palavra muito forte. O mundo invisível, ele existe, ele está aí ao teu redor, está ao redor de cada um de nós, mas ao redor, se você é um cristão, estão acampados quem? Os anjos do Senhor, que a palavra de Deus diz que o maligno, ele está em quê? Em derredor, né? Ele está tentando buscar a quem ele possa atacar. E quando nós entendemos essa questão do mundo invisível, então nós entendemos que ele não vai poder nos atacar. Coloque essa palavra aí no seu coração, no nome do Senhor Jesus, e você vai ver a obra maravilhosa